Atenção Brasil. O dia que entrou para a história como o dia do golpe, um nome começa a emergir das sombras. Ana Cristina, apontada como a possível infiltrada que mudou o rumo de tudo no dia 8 de janeiro, ela apareceu. E você vai ficar sabendo quem é. Mas as revelações não param por aí. Enquanto os holofortes se voltam para ela, nos corredores mais fechados de Brasília, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se movimenta para blindar Alexandre de Moraes. E no meio deste tabuleiro explosivo, o ministro Barroso tenta escapar da temida Lei Magnitsky. Abre o jogo e fala verdades que ninguém esperava ouvir. Hoje, você vai descobrir quem é Ana Cristina e o que realmente aconteceu por trás daquele dia e como essas peças que conectam em um jogo pode ser de poder e sobrevivência e ameaça estremecer o Brasil. Antes de eu soltar o vídeo para vocês, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu trago aqui. Ele sequestrou a ideia e fez um acampamento. Que é aquela cena que os caras ficavam andando de skate ali no Congresso Nacional. E o pessoal da Polícia Legislativa falou pra gente, pessoal, nós não temos nenhum problema de que vocês possam fazer manifestação aqui, desde que não haja depredação, desde que vocês não vilipendiem nada do patrimônio público, etc. E esse pessoal daí, de vocês aí, falando do MBL, tava andando de skate desrespeitando as regras lá. E a gente vai ter que descer o sarrafo da galera que tá fazendo isso aí. O pessoal da Polícia Legislativa. Só para avisar que já estamos com recorde de audiência do boletim da... Legal. Maravilha, vambora. E aí, o que aconteceu? Eu fui tentar conversar com o pessoal e eles eram irredutíveis. Foi quando eu falei isso pra Bia. Bia, então nós vamos fazer um outro acampamento, porque esse acampamento primeiro deu uma confusão dos diabos, porque o pessoal do MST foi no acampamento, e aí teve um policial militar que tava, a paisana deu tiro pro alto, com medo de acontecer alguma coisa ali. Esse cara se ferrou depois, deu uma dó dele. E aí eles tiraram o acampamento. Era o Cunha, o presidente. E aí foi quando eu virei pra Bia e falei assim, Bia, vamos fazer um novo acampamento. Ah, mas a gente não tem força, a gente não vai conseguir quase ninguém. Eu falei assim, não importa, a gente vai acampar nem que seja com 6 pessoas. Dito e feito. A gente acampou com pouquíssimas pessoas. Naquela área ali onde estava a placa do Teori Cabrita do Lula. Ali não era uma região onde o poder executivo, legislativo e judiciário poderiam nos tirar dali. Só o governador poderia tirar a gente dali, era o Ibanez. E não era o Ibanez, era um outro. O nome dele Era agora. o... Esqueci o nome do governador agora, na época. Não era o Dutra, não. Não, era um outro. E aí a gente ficou acampado ali. E aí foi quando o Cunha falou, não, ali não vai dar. Aí a gente acampou nas Palmeiras Imperiais. Aí o Cunha falou assim, aqui pode. E aí tem vários episódios, eu ficaria o programa inteiro aqui só narrando como é que foi esse acampamento lá das Palmeiras Imperiais do Congresso. Teve até o maluco do MST que foi lá tentar enfiar porrada na gente. Desculpa. O Arruda. O quê? Não era Arruda, era um outro ainda. O Arruda foi aquele que estava envolvido em um monte de falco. Não, mas não era. Arruda, Era um outro. Mas enfim. Que ano era? 2015, foi antes do impeachment. 2015 e 16. Não, acho que já foi no 2016 já. Foi no ano do impeachment. E aí, quando a gente estava acampado lá, quem é que chegou para poder fazer a arruaça no nosso movimento? Tava organizadíssimo, cara. Tava direitinho, o pessoal levava comida, a gente fazia o almoço ali para as pessoas acampadas. Quem é que chegou lá para tocar o terror nas nossas manifestações? Ana Priscila Azevedo, que é aquela menina que foi pega. Os vídeos dela, ela amiga do Mourão. Infiltrada. Exatamente. Só que eu e a Bia, a gente já sabia desde aquela época que ela não prestava. Por isso que ela nunca se aproximou de nada nosso. Nunca participou de live de Terça Livre. Nunca teve próxima de nada. E ela foi reconhecida. Era ela o tal do Era o Rodrigo Dom Werneck. Hollenberg, isso. Era o governador. Então, ela, Ana Priscila Azevedo, e o tal do Dom Werneck. E adivinha, lembre-se, a gente tá falando aqui antes do impeachment da Dilma, tá? Antes do impeachment da Dilma. Quem é que aparece junto com a Ana Priscila Azevedo, dizendo que era amigão dela, cheio de foto, vídeo com ela, dizendo que não, ela mostrava, ela ostentava isso. Não, eu sou de confiança, olha aqui, General Hamilton Mourão. Olha só. E aí, produção, isso é revelador, hein? Isso é revelador. Olha lá, esse é o Dom Werneck, aquela ali, Ana Priscila Azevedo, e aquele ali é o Mourão. Desde essa época, Ana Carolina lá do meio, ela e o Dom Werneck falavam de intervenção militar. Isso antes do impeachment da Dilma. Que ironia, né? E o Mourão não tá na porcaria. Não, calma que piora. Calma que piora. Não, calma. Na verdade, isso agora que vai fazer sentido. Não, calma que piora. Eu tô perguntando dos dois L's ali. Falando, cola, ligação com cola. Falei, então, calma que piora. Tá? Porque o que acontece? Mourão, em 21 de setembro de 2017, agora acabou o impeachment, a Dilma foi empichada, veio o Temer, e aí tá naquela iminência do julgamento do Lula. Lembram disso? Primeiro julgamento, que teve o tweet do Vilas Boas. Vocês lembram do tweet do Vilas Boas? Vocês não lembram?
Produção, coloca assim, tweet Vilas Boas, julgamento Lula no Google, que vocês vai aparecer alguma coisa aí. Só um detalhe, pessoal, prestem muita atenção no que o Alan tá explicando agora, porque vai conectar os pontos pra vocês. Vocês vão entender muita coisa. Daqui a pouco o Chiquini mergulha aí nesses interrogatórios de ontem e hoje, pelo jeito, acabou mesmo, que ia até sexta-feira, liquidaram. Então, aí a produção achou ali, olha ali, ó, tweet, tu não lembra disso aí? Olha só, bota ela, vê se você consegue ampliar a produção. É que a minha memória, essas coisas não saem da minha cabeça. Ó, tweet de General Vilas Boas sobre o Lula foi discutido por ministros de Bolsonaro. O que acontece? O Vilas Boas faz um tweet falando que se não houvesse um julgamento justo com relação ao Lula, ou seja, o cara tem que ir pra cadeia, que as Forças Armadas iriam atuar. Ele deixa isso nas entrelinhas. E esse é o primeiro indício, tá? E aí o Mourão fala, em 21 de setembro de 2017, de intervenção militar com o general da ativa. Então você tem o tweet do Vilas Boas, o Mourão falando em intervenção militar, e aí você pensa o quê? Pô, um general da ativa falando em intervenção militar, o pau vai torar. O cara vai perder, vai ser rebaixado, alguma coisa vai acontecer, certo? Errado. Ele não sofre nada. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, diz até que não tem problema nenhum. Ele era ministro da Defesa do Temer. E ele é quem sai em defesa do Mourão. Então se você colocar no Google, botar só no Google, é só botar assim, Raul Jungmann, Mourão e intervenção militar. Ele vai dizer lá, não, ele falou ali só uma coisa de tese. Lembra que ele fala com a grossa assim, que é a babinha, o Jungmann? Ele falou, não, tá de boa. Não aconteceu nada com o Mourão, tá? Só que tem um detalhe. O Raul Jungmann, junto com o Etchegoin, eles participam do IREE. Nossa, que é o isso é Instituto de muito Relações, não sei o quê. importante. O que é aquilo ali? Comissão do Senado convida Jungmann para explicar fala general sobre intervenção militar. Não deu porra nenhuma pro Mourão. Mourão falou em intervenção militar. Literalmente. Eu não estou colocando palavras na boca do Mourão aqui. Tem até o vídeo. Cavalo de Troia. Eu tenho até o vídeo aqui. Eu tenho um link do vídeo do Mourão falando isso. Fardado. Fardado, irmão. Ele fardado falando disso. Então, foi colocado no imaginário popular, no imaginário das pessoas, desde 2006, mais ou menos, é onde eu consigo fazer o track, né? Traçar, não, É o histórico, né? O histórico. Trilha. Trilhar, né? Então, até onde eu consigo ir nas minhas investigações, 2006, pode ter algo antes, né? Mas 2006 foi a primeira vez, Lula era presidente, né? Ainda no primeiro mandato, lembrando que o Lula sobe ao Palácio do Planalto em janeiro de 2003. Então, 2006, 3 anos depois, ou seja, o Lula estava indo para o último ano, né, na presidência. Você tem um panfleto que foi divulgado, um artigo do professor Olavo de Carvalho, onde o professor Olavo critica esse panfleto que foi divulgado, onde os generais estariam, né, supostamente argumentando quais seriam as razões para uma intervenção militar para tirar o PT. A argumentação era toda pecuniária, ou seja, era só questão de grana. E o Olavo esculacha os caras. Assim, porra, tá vendo como é que vocês são um bando de bosta? Você tem aqui narcotráfico, você tem Comando Vermelho, você tem PCC, você tem o Foro de São Paulo, você tem o Lula na presidência, dominando o Ministério da Defesa, apoiando o FARC, fazendo tudo o que está acontecendo, Tríplice Fronteira, o Cacete A4, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, tudo acontecendo, e vocês vão dizer para mim que o motivo é roubo, né? É nesse artigo que o professor Olavo fala. 2006. E 2006. Meu E nesse Deus. artigo, aí depois os militares falaram que não era de autoria deles, e aí o Serrão era o editor do jornal onde o Olavo estava escrevendo. Ele falou assim, ó, não é, e não é de autoria dos militares. Aí o Olavo fala, eu vou manter a minha crítica, porque não importa se isso é de autoria dos militares ou não. Aí o Olavo continua, aí como foi desmentido pelos militares que o texto não era de autoria deles, olha o que o Olavo diz, prestem muita atenção. Abre aspas. Ora, que raio de coisa é isso? Ou seja, esse panfleto. Senão desinformação alarmista, preparação dos espíritos, né? Aqui 2. Preparação dos espíritos para que se encham de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado de maneira alguma. E aí ele faz a última pergunta. E para que haveria alguém de alertar contra uma trama golpista inexistente, senão para dar preventivamente ares de contragolpe a alguma trama existente? Que dá pra perceber. Desde o dia 1, né? Lá no Palácio do Jaburu, né? Fala. Não. Jaburu é o do vice-presidente. O Palácio do Jaburu. Então, do o vice-presidente. Palácio do Jaburu não era frequentado, ninguém ia lá. Bolsonaro não tinha uma boa relação com o Mourão. Nome, né? Jaburu, né? Não tinha. E o Mourão foi cada vez mais escanteado dentro do governo. Não se usa mais essa expressão. Escanteado? Não, Jaburu. Na minha época, Jaburu, tu sabe o que era? Eu sei, sei. Baranga. É baranga. Também já não se usa mais. Né? Também não. É. Hoje em dia a gente fala Janja. Ali o Mourão. E aí, 2017, quando o Bolsonaro é eleito em 2018, esse discurso de intervenção militar, ele morre. Até que você tem, agora vem a cereja do bolo. A cereja do bolo é essa daqui, e eu vou pegar o meu iPad
porque eu quero ler o que o Ministério da Defesa falou em pronunciamento. Isso aqui é fundamental. Eleições de 2022, o Ministério da Defesa falou isso aqui, ó. Deixa eu pegar as aspas aqui do Ministério da Defesa, porque isso aqui é crucial, tá? O Ministério da Defesa disse assim, sobre as urnas serem invioláveis, que não dá para fazer análise técnica, etc, blá, blá, blá. Não era uma auditoria, era uma... Peraí que eu tô chegando aqui no texto. Vamos... Aqui, eu fiz tanta... Aqui, achei. Era uma... Não é auditoria, era uma... Esqueci o termo agora aqui, daqui a pouco eu pego. Mas não era auditoria, eles estavam fazendo uma fiscalização. Então vamos lá. Abril de 2022, ano de eleições, tá? Por causa de uma fala do Barroso, o Ministério da Defesa divulgou, abre aspas, as eleições são questão de soberania, eu acho que é isso mesmo. As eleições são questão de soberania e segurança nacional. Grava isso, questão de soberania e segurança nacional. Portanto, do interesse de todos. Fecha aspas. Ministério da Defesa. Então eu estou lendo aqui para vocês um texto do Ministério da Defesa dizendo que olha como é que... Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui sobre esse vídeo, tá? O que vocês acham de tudo que está acontecendo aí no cenário político? O comentário é muito importante. Deixe seu comentário também para Barroso, tá? Você vai ver esse vídeo aqui agora aqui. O que você acha? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal que é de graça, viu? Não paga nada. Eu procurei nos jornais a repercussão, que eu achei gravíssima, o depoimento de Mike Pence, que foi o diretor de informática do Departamento de Estado no primeiro mandato de Trump. Ó, ele disse que tá a CIA Alexandre Garcia, ajudou, tá? Que através da USAID... Esse que está à direita da tela, à esquerda da sua tela. Que ajudou, o microfone ali é Alexandre Garcia. Agências brasileiras que faziam censura, desmentidos nas redes sociais, etc. E isso confere com o que o próprio ministro Barroso já anunciou espontaneamente, dizendo que a corte teve a ajuda do governo americano para impedir que fosse estabelecido um governo ditatorial no Brasil. Etc. É muito grave, né? Porque é um país estrangeiro numa eleição nossa. E a gente está falando aí em soberania, discutindo soberania, no momento em que Trump aplica uma tarifa lá nos Estados Unidos sobre produtos brasileiros que entram lá. Não é sobre produtos brasileiros ao saírem daqui. Né? Aí pois é, com tudo aquilo, eu citei o Mike Pence, mas eu não vi a repercussão que deveria ter nos jornais. Não vi, interessante. Já está com um abafa. Então, eu aviso aí as minhas amigas e meus amigos, não acreditem mais em quem escolhe o que você pode saber, o que você não pode saber no órgão que está informando você. Alguém, já falei. Que debilidade mundial e que essa questão dos Estados Unidos, por exemplo, do STF. E hoje na nossa conversa. Luísa, por que o Barroso está considerando sair da Suprema Corte? O ministro Luiz Roberto Barroso tem dito a amigos próximos, né, a pessoas ali do seu convívio, há bastante tempo, há anos, na verdade, que depois que concluísse o seu mandato à frente da presidência do STF, ele provavelmente pediria a aposentadoria antecipada, e isso vem ganhando força com os últimos acontecimentos em nível global, digamos assim. O que uma fonte próxima ao ministro me disse é que Barroso está descontente com o que ele chama de uma crise de civilidade mundial, e que essa questão dos Estados Unidos, por exemplo, o impactou mais diretamente do que impactou o ministro Alexandre de Moraes. Moraes, auxiliares, têm minimizado o impacto das sanções americanas na sua vida prática. Mas isso não acontece com o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem uma relação mais próxima com os Estados Unidos, costumava ir para lá nos recessos do STF para ficar recluso, lendo, escrevendo seus artigos acadêmicos, e ele entende que foi punido aí por tabela devido à investida de Trump em relação ao Brasil, e embora preste pleno apoio a Moraes e faça bastante esse apoio institucional, ele próprio foi mais impactado por essa... Estão falando com todas as letras que o Brasil se tornou sim uma ditadura e, o mais importante está aí, que os Estados Unidos irão responsabilizar todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Vocês querem a prova maior de que o povo fala e os outros tremem?
o tirano descontrolado, e eu tenho dito que ele está descontrolado, sentiu o golpe de vocês nas ruas. Vejam a semana do tirano, aquela coisa de Torre de Babel, últimos capítulos. Alexandre de Moraes se sente pressionado. Depois das sanções, o povo na rua e a nova fase da lava-toga, da vaza-toga, ele responde, como sempre, dobrando a aposta. E prende Jair Bolsonaro. De novo, Torre de Babel, últimos capítulos. Avenida Brasil, sei lá, a novela que você gostar mais. Toda novela tem que ter um vilão descontrolado no final. Pode ser também A Queda, no filme aquele filme clássico do Hitler. As pessoas sempre legendam de uma forma maravilhosa. E já tem umas versões. A lista de Schindler também fala sobre isso, né? E dobrou a aposta prendendo Jair Bolsonaro. Ora, desculpa, mas para surpresa de quem? Ontem todos os jornalistas, e agora o que muda? Eu falei, alguém tinha dúvida que o presidente Bolsonaro ia ser preso? Não tinha. Essa talvez seja a última das minhas profecias de 2022 que ainda faltava se cumprir. Na verdade, estava articulando. Lembrem-se, no final de 2022, quando eu disse em Os Pingos nos Is, tudo que aconteceria. Oposição perseguida e liquidada, Bolsonaro inelegível, falei no 8 de janeiro, e avisei que o Bolsonaro seria preso. Todos esses dons proféticos. Quanto que eu tentei impedir que o presidente Bolsonaro voltasse ao Brasil? Imaginem se ele tivesse aqui agora o tamanho do poder de articulação que a gente teria. E eu confesso, eu não tenho nenhum prazer em estar correto, porque ontem foi um dia triste para o Brasil. Muito triste. Mas não um dia inesperado. Bolsonaro está, de fato, preso. E como eu disse, você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que essa prisão era, por nós, absolutamente esperada. Precificada dentro do nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Nós avisamos aos americanos. Não. A última reunião que Eduardo Bolsonaro e eu fizemos nos Estados Unidos, em Washington, quando nós sentamos com todas as pessoas do Departamento de Estado, eu disse, saiu da minha boca com todas as letras, nós não vemos mais um cenário onde o presidente Bolsonaro não seja preso. Por quê? Porque eu sempre disse a todos vocês, e digo a eles, e digo a todos, que um dos pressupostos do nosso plano é o de que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta. Ele sempre vai dobrar a aposta. Pessoal, antes de soltar o outro vídeo para vocês aqui, eu peço para vocês se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aqui. É muito importante que vocês comentem aqui e deixem o seu like também. Comentem, nem que for uma vírgula. E deixe o seu recado para nossos senadores, deixe o seu recado também para o ministro Barroso e deixe o seu recado aqui para Alexandre de Moraes. Davi Alcolumbre brinda Alexandre de Moraes e vira alvo da Magnitsky. E eu vou te mostrar algo que vai te dar náuseas hoje. Ministros do STF estão chantageando o Congresso contra o impeachment dos ministros. Bom dia, meu muito bom dia a você nessa sexta-feira que começou fervendo com uma escalada sem precedentes da temperatura em Brasília e em Washington. Há uma guerra acontecendo. E nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como que o Davi Alcolumbre se recusou de maneira covarde a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, mesmo depois que a oposição conseguiu a maioria das assinaturas para pautar o projeto. Segundo, como que isso tornou Alcolumbre alvo prioritário da Magnitsky. E terceiro, qual foi a chantagem, a ameaça nuclear dos ministros do Supremo contra o Congresso Nacional para que os ministros se protejam. Bora então direto ao primeiro ponto com essa coluna aqui que saiu no Estadão. Confere aí comigo. Alcolumbre diz a líderes: nem com 81 assinaturas pauto o impeachment de ministros do Supremo. Eu vi ontem. Que vergonha! Que coisa mais baixa, mais submissa, mais vil, mais covarde, mais pusilânime, servil. A minha resposta a isso é a mesma do Nicolas Ferreira. Olha aqui, ó.
Então serão 2 impeachments, um de Moraes e um de Alcolumbre. Isso aqui que o Alcolumbre disse, gente, que não pauta o impeachment nem com 81 assinaturas, é bravata. Isso aí é da boca para fora. Se houvesse 80 assinaturas para o impeachment de Moraes, ele não teria condição nenhuma de continuar no cargo sem pautar o impeachment. Então, uma hora ou outra, ele vai ter que ceder. A pressão agora é inteira em cima de Alcolumbre. Nós temos um ministro sancionado pela Lei Magnitsky, um violador de direitos humanos reconhecido internacionalmente, um abusador, um violador de direitos fundamentais e da Constituição, uma verdadeira mancha na história do Supremo, que precisa sofrer o impeachment constitucional por conta de todas as ilegalidades e abusos que cometeu. Mas vamos agora para o segundo ponto, para você entender como que esse caldo ele vai entornar e vai ser bem pior para o Alcolumbre e todos os colaboradores e apoiadores de Moraes, porque agora Alcolumbre se colocou na mira como alvo prioritário da Lei Magnitsky. Acompanha aí comigo, ó. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Exatamente. Ou seja, quem é que está impedindo? O alvo prioritário passa a ser Davi O presidente do Alcolumbre. Senado. Porque a partir de agora, pela definição da Lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Não, Ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, eles devem estar preocupadíssimo de verdade, porque não se ouve falar mais, quer dizer, não se ouve falar não, as redes sociais falam do Alexandre de Moraes, tá? Mas ele, propriamente dito, não apareceu mais, dando aquelas canetadas que ele dava, sabe? Há uma semana atrás ele dava canetada pra tudo quanto é coisa. Falou mal de Alexandre, prende. Prenderam um traficante lá no solta. Habeas corpus não sei quem, tá aqui. Cara, agora botou o tornozeleiro do Bolsonaro, né? A semana passada, prendeu o Bolsonaro. Ele teve que fazer isso, né? Na verdade, eu acho que até foi uma aposta que ele fez contra Donald Trump, e Trump foi lá e sancionou ele na Lei Magnitsky. Eu particularmente, vou dizer pra vocês, eu achava que essa Lei Magnitsky, eu desconhecedor, eu achava que não ia dar nada. Mas tô vendo que tá pegando fogo aí. Eles estão com medo. Davi Alcolumbre ele será, sim, o próximo. Pode ter certeza disso. Se ele não pautar o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado, ele será o próximo. Ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar um impeachment. É isso aí. Senador Davi Alcolumbre. O negócio é o seguinte, o porta-aviões do Trump logo vai chegar. E não vai mais ser no Paraná, em Brasília. Vai chegar lá no Rio Amazonas, na orla de Macapá. E você vai se juntar ao Moraes na lista dos sancionados pela Magnitsky. E aí você vai ficar chorando as pitangas. Vai ver como é bom estar nessa lista tão célebre, só de gente legal, bacana, junto com os piores terroristas, membros de gangues, traficantes, ditadores e assassinos mundiais. Que vergonha que vai ser para o Brasil ter o chefe do Poder Legislativo, o presidente do Senado, sancionado pela Lei Magnitsky. Mas isso é mesmo o que Alcolumbre está cavando para ele. É o que ele está trazendo sobre ele mesmo. Mas calma, se achou tudo isso muito ruim, fica pior. Olha o que disseram os ministros do STF sobre o avanço dos pedidos de impeachment contra Moraes, segundo a jornalista Basília Rodrigues. Olha aqui, ó. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se processo de impeachment de integrante da Corte avançar. Expectativa é de que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam, presta atenção, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores da Justiça. Gente, que várzea é essa? Me responda uma coisa, isso aqui é democracia? É, né? Só pode ser, né? É democracia demais. É democracia pujante, inabalada, é aquela que o Supremo sempre quis implantar. É uma verdadeira overdose de democracia.
Imaginem se a Lava Jato fizesse isso, esse tipo de chantagem. Se vocês aprovarem a lei de abuso de autoridade, Congresso, a gente vai avançar investigações da Lava Jato contra vocês. Gente, seria um absurdo, ia cair o mundo, seria errado, criminoso, e seria mesmo. Seria chantagem errada, ilícito, ilegítimo, ilegal, imoral. Jamais fizemos nada nem perto disso. Mas o STF faz, e pior, anuncia na imprensa. E a imprensa dá sem nenhuma análise crítica, sem uma palavra crítica contra esse crime que o STF está cometendo. Isso é absurdo, esse passapanismo, que coisa baixa. A gente precisa de gente que erga a voz e fale o que é verdade. É absurdo o que o STF está fazendo. E sabe quando esse inferno vai terminar? Só quando a gente acabar com o foro privilegiado, que vai tirar essa arma que se chama foro privilegiado, processos e investigações contra parlamentares, vai tirar essa arma das mãos dos ministros, esse verdadeiro instrumento de chantagem, além de avançar os pedidos de impeachment constitucional dos ministros do Supremo. E a gente tá vendo agora qual o Columbre com o restante do Senado, a dificuldade que é para fazer isso avançar, gente. É muito difícil, é muito complicado. E é por isso que a gente precisa de qualquer jeito ter uma maioria de direita no Congresso no ano que vem. Em 2026, eu vou lutar com todas as minhas forças para que a gente consiga eleger 54 senadores de direita comprometidos com o impeachment constitucional dos ministros. E se você está comigo nessa luta, eu quero te convidar a se filiar ao time de guerreiros do Partido Novo, que é o partido que mais entrou com representações contra Alexandre de Moraes, é o partido que mais vota contra Lula e o PT no Congresso. Vamos fortalecer a direita, vamos preparar os quadros que vão renovar a política em 2026. Junte-se a mim, ao Marcel Van Hatten, ao Salles, Luiz Lima, Eduardo Girão e a muitos outros do time do Novo. Bom, pessoal, dado o recado, Deltan Delagnol, quem quiser seguir o canal dele aí é Deltan Delagnol, tá? É só botar ali, Deltan Delagnol, segue o canal dele lá e apoia esse que vos fala aí, que na verdade ele foi um deputado, mas foi cassado, viu? Ele foi cassado, foi indevido. Mas aqui, ó, aqui embaixo aqui, tá escrito aqui, ó, no rodapé aqui, 2026 nós teremos eleições, tá? Então o que ele falou aqui é para fortalecer 2026 com o máximo que você puder, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal de direita, que é esse aqui mesmo que vos fala. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, fortalecendo para que a gente traga mais e mais notícias para vocês. É de graça, não paga nada. Se inscreve aqui embaixo aqui. Agora, presta atenção, se você quiser ser um apoiador do canal, também tem como você ser membro, paga R$ 4,99. Mas o que você ganha com R$ 4,99 pago é que você vai ter acesso a vídeos exclusivos e que estão bloqueados aqui, que somente eu posso ver ou você, se você se afiliar a esse canal aqui, apertando no botão aqui embaixo. Seja membro. Mas se você não quiser pagar nada, que é de graça, só se inscrever. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo, nem que for uma vírgula. E deixa seu recado aqui para Deltan Delagnol também. E deixa seu recado para todos os ministros, inclusive para Davi Alcolumbre, que ele tem que chegar nele esse vídeo aqui, que ele tem que ver o que está acontecendo mesmo, que ele está errado e que se ele não mudar, a lei Magnitsky vai pegar ele, tá? Até o próximo vídeo.